A terapia integrativa, ela procura olhar o paciente como um todo. Então ela busca ter uma visão completa sobre o teu cliente, sobre o teu paciente, e não uma visão focada em apenas um sistema, focada em apenas um corpo que eu falo, né? E sim ter esse olhar integrativo. Então um dos primeiros passos que você precisa dar para você poder ter esse olhar integrativo é ter o conhecimento dos 7 corpos. Então o primeiro corpo que a gente tem é esse corpo físico. É nesse corpo, eu preciso compreender que o nosso corpo físico é um órgão de impacto. Ele por si só ele não tem a capacidade de gerar nem doenças, nem sintomas. Tá? É só você olhar um cadáver. Um cadáver por si só é só o corpo físico, que não está animado ali. Então aquele cadáver por si só, ele não tem a capacidade de gerar nem um sintoma, né, nem a saúde. Né? Ele não tem a capacidade de manifestar uma alergia, um câncer, né, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma dor lombar. Você nunca viu, eu nunca vi um cadáver levantar e falar, ó, tô com dor na minha lombar. Né? Isso não existe. Mas também ele não tem a capacidade de gerar saúde. Por quê? Porque ele é o corpo por si só. Então esse nosso corpo físico, ele precisa ser animado. Eu preciso dar vitalidade para ele, para que ele viva, para que as minhas células vibrem. Sim, porque cada célula do meu corpo tem uma vibração específica. Né? Então eu preciso, né, animar esse corpo. E o que anima o nosso corpo físico? Né? O que leva a vitalidade para o nosso corpo físico? São duas estruturas que a gente pode falar, né, abstratas ali, que é a nossa consciência, é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa energia. Então sim, eu preciso ter o segundo corpo, que é o corpo energético, onde está localizado todos os nossos chakras, para que ele possa mandar energia para o meu corpo físico, para dar vitalidade para aquelas estruturas, para aqueles órgãos. Então sim, muitas vezes um órgão, né, ele não está funcionando de uma maneira adequada, porque ele não está recebendo o aporte energético adequado nele. Por quê? Porque ele pode ter um bloqueio nesse corpo energético. Tá? Então se eu tiver uma alteração no meu corpo energético, em algum dos meus chakras, se eles não estiverem funcionando de uma maneira harmônica, eles não vão estar dando, né, energia suficiente, apropriada para o meu corpo físico. Né? Mas cada chakra nosso, principal, tem um órgão responsável por nutrir ali os nossos outros 2 corpos, né? Que é o corpo emocional e o mental inferior. Então aqui a gente está formando já 4 corpos. Corpo físico, que é um órgão de impacto, corpo energético, e aí tem o corpo emocional e o corpo mental inferior. Sim, cada célula do nosso corpo ela tem uma inteligência inata nela. Não sou eu que estou dizendo, né? Não é apenas o Rodrigo que está dizendo isso para você. Existem dezenas de pesquisas hoje que mostram isso. Tá? Pesquisas que estão ali envolvendo epigenética, microbiologia, para a gente poder compreender isso, tá? Para a gente poder entender isso. Existe um grande pesquisador, Greg Braden, que escreveu um livro chamado Matriz Divina, que ele fala justamente disso, né? O doutor, né, Joe Dispenza, também, que é um neurocientista, ele também fala muito disso, que cada célula do nosso corpo, né, ela tem uma inteligência inata. Você já parou para pensar sobre isso? Como que a célula, né, enquanto a gente está se desenvolvendo como um embrião, né, enquanto a gente está se desenvolvendo ali na barriga da nossa mãe, como que aquela célula, que é uma célula tronco, e o que quer dizer isso, né, de uma maneira mais simbólica de falar, né, que é aquela célula universal. Uma célula tronco é uma célula universal, ela pode se transformar em qualquer outra célula do teu corpo, tá? Então como que aquela célula que é universal, ela sabe durante o desenvolvimento dela que ela precisa se transformar num determinado momento numa célula cardíaca. E aquela outra célula ela precisa mudar todo o arranjo de proteína dela para se transformar numa célula oftálmica, por exemplo, do teu olho. E uma outra tem que se transformar numa célula do intestino, a outra numa célula muscular. Como que elas sabem isso?
O que leva ela a despertar isso? É justamente essa inteligência inata em cada uma das suas células. Ela sabe ali dentro dessa memória celular, tem ali, né, qual a frequência que ela precisa estar para ser uma célula saudável, em que momento ela precisa se desenvolver naquela célula que ela foi criada para aquilo, né, e como ela tem que funcionar. Então a nossa consciência, a capacidade mental que a gente tem, pode alterar essa matriz celular. E isso se dá pela parte emocional e pela parte do mental inferior. Então sim, o teu cliente, o teu paciente, você, assim como eu, né, temos a capacidade tanto de gerar a doença, como também de gerar a remissão dela. Basta a gente muitas vezes compreender. Por isso que dentro do método IMTI, que é esse método terapêutico integrativo, a primeira letra, o I, é de identificar. Você precisa ser capaz de identificar quais são os fatores emocionais estressantes que estão por trás de cada sintoma, de cada doença do teu cliente. Tá? Mas só identificar não é suficiente, porque você precisa saber mapear. Você ter esse olhar integrativo para o teu paciente. Saber aonde que começou todo o processo para você chegar lá na causa raiz. O quinto corpo é o nosso mental superior, que é a nossa essência, nosso eu sagrado, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, né, que tudo que a gente precisa está dentro da gente. Todas as respostas estão dentro da gente. Porque sim, a gente tem uma consciência superior ali, que é o nosso mental superior, né, que rege a gente. Só que muitas vezes a gente está desconectado dele, né? E isso faz com que a gente haja conforme um processo de domesticação que a gente tem, né? E é justamente esse processo de domesticação que nos desalinha, se assim eu posso dizer, e acaba gerando incongruências, né, que afetam o noso mental superior e inferior, nosso corpo emocional, consequentemente o energético e o físico. Você consegue ver que isso é uma cascata? Às vezes eu estou trabalhando só aqui, ó, no físico, com uma fisioterapia, com pilates, com osteopatia, por mais que eu tenha um olhar integrativo, mas eu ainda estou na parte estrutural. Estou tentando fortalecer uma musculatura, estou tentando alongar um músculo, né? Estou fazendo um trabalho de massoterapia, tentando liberar, mas eu estou trabalhando só um corpo, né? Se esse corpo não for o causador da doença, porque pode ser o corpo físico? Pode. Eu não estou querendo dizer que o corpo físico ele não pode gerar um sintoma, ele pode. Um exemplo disso é quando eu tenho trauma. Ah, levei uma pancada nas costas, caí, bati com o cotovelo, fiz um movimento brusco, né? Alterei a minha cervical, sim, aí eu estou alterando o físico. Então quando eu tenho traumas físicos, que podem ser por movimentos bruscos, por pancadas, por cirurgias, por aderências, por retirada de vísceras, tudo isso pode alterar o teu corpo físico. Aí sim, se você usar uma técnica para tratar o corpo físico e o problema seja só físico, você vai conseguir achar o resultado. Porém, gente, não sou eu, mas pesquisas mostram que 90% das causas não são físicas. E quando são físicas, existe um fundo emocional ali fragilizando aquela corpo físico, né? Fragilizando aquela estrutura, tá? Então, e aí eu passo para o corpo energético, então. E aí, se eu tenho um bloqueio energético, esse bloqueio energético, ele vai se repercutir no corpo físico. E aí, acima do mental superior, a gente tem o corpo búdico, né? É onde tem todas as informações ali, de toda a nossa ancestralidade ali, que está ali junto com a gente. Então, sim, a gente também tem acesso a todas as experiências que nós mesmos vivenciamos ou que herdamos dos nossos antepassados. Isso são as memórias transgeracionais. Então, você não herda a doença. O teu paciente, o teu cliente, ele não herda a doença. Ele herda a informação. Ele herda o conflito vivenciado. E aí, muitas vezes, ele vivencia algo semelhante que ativa aquele conflito que já está na memória tecidual dele. Então, por isso que são as nossas famosas doenças genéticas. Você está começando a compreender a importância de você ter um olhar integrativo quando você for tratar alguém, né? Quando você for trabalhar com alguém. Se você não tiver esse olhar que eu estou trazendo para você,
a gente muitas vezes vai estar no viés, porque a gente só vai estar tratando uma parte. Então sim, eu vejo muitos colegas meus médicos que não têm esse olhar integrativo e está apenas tratando a parte bioquímica e querendo corrigir, querendo suprimir, na verdade, um sintoma, né? Em vez de ter a remissão daquele sintoma, em vez de trazer a cura real, a autocura.